E fala, seres humanos e seres humanas, ouvintes do podcast Rock Dia a Dia Cast. Eu sou o Nicolas, apresentador desse podcast no canal do YouTube do Rock Dia a Dia. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre voltando a um quadro que já teve um episódio por enquanto, que contando história de discos e saídas e músicas específicas, essas coisas. Que o primeiro vídeo que eu fiz foi sobre o primeiro LP do Barão Vermelho 1, de 82. E hoje coloquei no meu Instagram duas opções para votarem. Hoje não, faz um tempo já. Sobre o primeiro LP dos Titãs de 1984 e sobre as mulheres importantes do rock and roll oitentista, que seriam Paula Toller, Virginie, do Metrô, Paula Toller do Kid de Abelha e Fernanda Abreu, da Blitz, na época, no tempo dela de Blitz. E os Titãs ganharam por pouco, então vamos falar dos Titãs. Primeiramente, quem são os Titãs que começaram tudo? Acredite se quiser, os Titãs eram uma banda antes com 9 integrantes. Sim, 9 integrantes. Uma banda bem grande, por sinal. Estilo Blitz e Gangue 90 e as Absurdettes, né? Os Titãs tinham 9 integrantes. Entre eles, André Young na bateria, Branco Melo no vocal, Arnaldo Antunes no vocal, Sérgio Brito teclado e vocal também, Paulo Miklos, vocal, guitarra, saxofone, tocou várias coisas, né, nos seus períodos, mas no início era um vocal só. Nando Reis no contrabaixo, Tony Bellotto e Marcelo Fromer na guitarra. Nando Reis que também cantava, inclusive. Então os Titãs, a maioria deles, eles eram num colégio chamado Equipe, em São Paulo. Esse colégio foi muito importante para a vida deles, por causa que lá pela primeira vez eles conseguiram ver a música entrando em seus corpos, seus cérebros. E lá eles viram shows como dos Novos Baianos, do Gilberto Gil. E o Sérgio Brito fala isso. Eles estavam lá na escola, lá no pátio, enquanto o Gilberto Gil tava com um banquinho e com um violão tocando as músicas dele. Deve ser uma experiência incrível para os jovens Titãs, adolescentes da época. Eles viram shows dos Novos Baianos, Alceu Valência, Gil e isso. No Equipe estudavam esses 7 Titãs, só o Tony Bellotto e o Charles Gavan, que entraria depois da saída do André Young, que eu vou comentar aqui pra frente, daqui a um tempo, que não estudavam no colégio Equipe. E esse colégio tinha o Serginho Groisman, esse mesmo, do Programa Livre no SBT e também agora, há um tempo já, no programa Altas Horas da Rede Globo de televisão. Era o presidente do Grêmio Estudantil trazia, o pessoal dava as ideias de trazer os artistas para fazer shows ali no Equipe. Só que o primeiro LP do Titãs não teve todos os 9. Um pouco antes da gravação, saiu o Ciro Pessoa da banda, que muitos falam porque ele queria fazer uma banda de shows em São Paulo e não ir pra televisão e gravar um disco, ser uma banda mesmo de bar. Também porque ele queria ser muito o foco, assim, o principal da banda, estilo Fred Mercury, Mick Jagger da vida. E os outros não queriam que ele fosse o principal, né? E assim vão os oito Titãs, que já tinham tido uma experiência na televisão ali no programa Fábrica do Som da TV Cultura em 1983, que na época eram os Titãs do Yeah Yeah, ainda não se chamavam apenas Titãs. Lá eles cantaram algumas músicas e dá pra ver como que eles eram bem novinhos ali no ano de 83. O Nando Reis tinha 19 anos, ele é o mais novo da banda, ele nasceu em 1964, enquanto os outros nasceram a partir de 59. E esse primeiro LP, quanto toda a banda, as bandas no primeiro LP sempre são inexperientes. Aconteceu isso muito com os Paralamas no primeiro disco deles, que muitas decisões foram tomadas pelo pessoal da produção e não por eles próprios, porque eles não tinham experiência em gravação de estúdio. Por isso os Passos do Lui é bem feito, por causa que eles tomaram bastante decisões, ao contrário do cinema mudo. E outras bandas sofrem com isso também, de não tomar tantas decisões. E aconteceu com os Titãs, nesse primeiro LP deles. Mas
É o único LP dos Titãs que tem o André Young na bateria, que ficou muito mais famoso, creio, depois, quando entrou no Ira. E foi meio que uma troca de bateristas, né? André Young tocava bateria nos Titãs e Charles Gavot tocava bateria no Ira. Charles não estava querendo mais tocar e o André foi expulso da banda dos Titãs por votação, que eles viram que ele não era o baterista ideal para eles. E só o Nando Reis votou a favor do André Young permanecer na banda. E lá se for André Young para fora dos Titãs. E tem a história, ele tava no Rio de Janeiro com uma das mulheres da Gangue 90 Absurdettes, né? O pegador de lá dos Titãs, né? E deram a notícia pra ele, que ele ia sair da banda e nem pra esperar ele voltar pra São Paulo, que é onde ele morava, né? Falaram antes dele voltar. Foi uma puta sacanagem pra ele, imagino. E o Charles saiu do Ira, então os dois ali estavam de emprego em São Paulo e lá se foram, trocaram. Inclusive o Nazi também comenta que o André, o Edgar Escandura e o Ricardo Gaspa não queriam o André Young na banda, mas contra gosto colocaram o André Young na banda. Quando eu for falar da saída do André e do Gaspa, do Ira, eu comento mais fatos. Vamos falar dos Titãs especificamente agora. E esse primeiro LP dos Titãs foi feito em 1984, mais especificamente gravado em junho de 84 e lançado em agosto de 84, com produção do grande Pena Schmidt, que trabalhou com várias grandes bandas do rock nacional. Então, eu inclusive lendo um livro do Nenhum de Nós que cita o Pena Schmidt recentemente no capítulo que eu estou. Com certeza, o maior sucesso desse disco é o Sonífera Ira, que é uma música com simplesmente 5 compositores, meus amigos. Branco Melo, Carlos Barmac, Ciro Pessoa, Marcelo Fromer e Tony Bellotto, sendo cantada pelo Paulo Miklos, né? E é uma música que foi sucesso em todo lugar. Você estava lá em 84, estava numa festinha ali, num baile, né? Barrados no baile, e tocava Sonífera Ira. E como que eu posso dizer? A sombra de Sonífera Ilha, boa palavra, era Marvin e Go Back, que foram depois. Foram juntos, muito tocadas também, só que abaixo do glamour de Sonífera Ilha, que tinha 5 compositores também. Muita gente colocando o dedo ali, apontando que tava bom, que tava ruim. É isso, então. Marvin, que é original, é uma música, uma tradução com algumas coisas que o Nando Reis e o Sérgio Brito fizeram da música Pets, que é uma música que o meu amigo Juliettori, que foi entrevistado, já contou no canal dele. Então, para quem quer saber mais coisas sobre Marvin, acesse o canal do amigo Juliettori. Tem Baby Índio, que foi o Branco Melo, e o Ciro Pessoa, que cantou, que compuseram, desculpe. Go Back, eu já citei, Pule, Arnaldo Antunes e Paulo Miklos. Querem Meu Sangue, que é uma versão que o Nando Reis fez para uma música do Jimmy Cliff, o famoso jamaicano reggae, né? E essa música, Querem Meu Sangue, foi tocada na Fábrica do Som que eu citei há algum tempo atrás, em 83, onde os Titãs apareceram lá, bem novinhos. Mulher Robô, que é uma música feita por Tony Bellotto. Eu não sei se eu diria isso, mas eu acho que sim, que as músicas que o Tony criam são bem loucas mesmo. O Tony Bellotto tem uma cabeça muito criativa para criar música. Inclusive Mulher Robô é uma composição dele. Eu gosto bastante dessa música, uma música bem lado B do disco, mas eu gosto bastante dessa música. Tem Demais, que o Arnaldo Antunes compôs. Toda a Cor, que foi feita pelo Ciro, Marcelo e o Carlos. Balada para John Yoko, que é uma música do Lennon McCartney, né? Que do John Lennon e do Paul McCartney, que os Titãs colocaram, fizeram uma versão em português, né? E Seu Interesse, do Arnaldo Antunes e do Paulo Miklos. Podemos ver que o Paulo Miklos, ele tem... Deixa eu só confirmar aqui. Ele tem 3 participações em músicas, sendo Sonífera Ilha, Mulher Robô e Pule nos vocais, eu digo, claro, né? Sérgio Brito tem participação vocal em Go Back e Balada para John Yoko. Branco Melo canta Baby Índio e Toda Cor. Arnaldo Antunes canta Seu Interesse e Demais.
Nando Reis canta Querem Meu Sangue Marvin, né? E, e Branco Melo, já, já falei. É um disco muito bom. Pra primeira LP foi um auge, assim. Titãs de 84 é um disco muito bom. O gênero New Wave, pós-punk. Tem um pouco do ska também por causa do Jimmy Cliff. É os garotos que viveram no punk do Sex Pistols, do The Clash, né? Então tinha essa pegada pós-punk ali no Titãs. E foi uma boa abertura pro rock paulista, apesar que a Gangue 90 já vinha fazendo sucesso ali atrás. Mas eu creio que os Titãs abriram esse mar para as bandas paulistanas mais ainda. Porque no ano seguinte veio mudança de comportamento do Ira, veio Nós Vamos Invadir Sua Praia do Traje, que foram essas estreias das bandas paulistanas no cenário do rock nacional. E o André participou dos dois primeiros LP das duas, não maiores eu diria, mas das duas bandas super importantes, foram os Titãs e o Ira. E é muito bom esse disco, você ver todos eles reunidos, fora o Ciro Pessoa que tinha saído, mas tem o Arnaldo Antunes, que é muito legal, que fez trabalhos lindos com o Carlinhos Brau e com a Marisa Monte depois. Que, como meu pai fala, né? Arnaldo Antunes e Branco Melo pareciam robôs no palco que dançavam como se fossem robôs. Então é isso, pessoal. Esse aqui é eu contando um pouco sobre o primeiro LP dos Titãs, algumas coisas no início da banda e outras coisas sobre o Ira também, que tem muito a ver na história do primeiro disco dos Titãs, o Ira. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Falou.